Vamos ver agora as leis do limite. Essas leis vão ajudar a gente a calcular o limite de funções que são combinações de funções que a gente já conhece. Então vamos lá, leis do limite. A gente vai começar por limite de uma função constante, duas regras bem importantes, e limite de uma função identidade. Limite de uma função constante. Aqui no papel, você tem a função f de x, que é 3, ou y igual a 3. Como é que é o gráfico dessa função? É uma reta horizontal, né? O gráfico da função y é igual a 3, uma função constante. Não importa o valor de x que você pegue, 2, 5, 10, o valor de y é sempre o mesmo, né? 3. É uma função constante. Para qualquer valor de x, o valor de y é sempre o mesmo, 3. É por isso que o gráfico é uma reta horizontal. Limite de uma função constante. Essa aqui que a gente colocou, y igual a 3, ou f de x igual a 3. Limite de 3 quando x tende a 2. Aqui o x2, você vai se aproximar do x2 por qualquer lado, esquerda ou direita. O y tende para quanto? Na verdade, o y não muda, né? Ele é sempre a mesma coisa, né? Ele é sempre 3, né? Certo? Então, limite de 3 quando x tende para 2. É o próprio 3. Então, não importa como você chegue perto do 2. O y é sempre a mesma coisa, ó, 3. Certo? Sempre 3. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Limite de 3 da função y igual a 3 quando x tende para 10. Agora você vai chegar perto do 10, por qualquer lado. Certo? Não importa quão próximo você esteja do 10, quão perto, o y é sempre a mesma coisa, 3. Então, chego perto do 10 pela esquerda ou pela direita, o y é sempre a mesma coisa, o y é 3. Então, o limite de 3 quando x tende para 10 também é 3. Ou seja, limite de uma constante é a própria constante, certo? De forma genérica aqui, você tem uma função constante, y é igual a k. K é uma constante. Ou f de x é igual a k. O gráfico é o quê? Uma reta horizontal, passando em y igual a k. Aí você quer o limite dessa função em x igual a c. Limite da função constante k quando x tende para c. É o próprio k. Certo? É o próprio k. Ou seja, ao me aproximar de x igual a c, não importa como, ou pela esquerda ou pela direita, o y está sempre com o mesmo valor. O y é k. Certo? Então, esse limite é a própria constante. Então, o limite de uma função constante é a própria constante. Certo? Limite de k quando x tende a 1, chegando perto de x igual a 1. Limite de k quando x tende a 3, ou quando tende a 10, é sempre a mesma coisa. Limite de k quando x tende a qualquer valor, 1, 3, 10, é o próprio k. Certo? Pronto, limite da função constante é a própria constante. Agora vamos ver outro caso importantíssimo. O limite da função identidade. O que é uma função identidade? É a y igual a x. Ou f de x igual a x. Certo? É a função y igual a x. A gente sabe que o gráfico é uma reta passando na origem e que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Certo? Divide o primeiro quadrante em duas bandas iguais. Quando o x for 2, o y é 2. Quando o x for 8, o y é 8. É por isso que a função é y igual a x. Certo? Qualquer valor de x está associado ao mesmo valor do y. Certo? Limite de uma função constante, x, quando o x se aproxima de 2. Ao chegar perto de x igual a 2, o y chega perto de quanto? 2 também. Já que é a função identidade, né? Não importa como você chegue perto do 2, pela esquerda ou pela direita, o y se aproxima de 2. Então, limite de uma função identidade, certo? Quando x tende a 2, é o próprio 2. Limite da função identidade quando x tende a 8. Ao chegar perto do 8, x igual a 8, o y se aproxima de quanto? 8, já que é a função identidade, né? Então, o y também tende a 8. Então, o limite é 8, certo? Então, limite de x quando x tende a 2 é o 2, é o valor de x. Limite de x quando x tende a 8 é o valor de x no ponto, onde você quer calcular o limite, é o próprio 8. De uma forma genérica aqui, função identidade, y igual a x. Limite de x quando x se aproxima de uma constante c. O y vai para quanto? Vai para c também.
vai para C, já que a função é y igual a x, né? Então o limite de x quando x tende a C é o próprio C. Então, resumindo, o limite de uma função constante é a própria constante. O limite de uma constante é a própria constante, certo? Limite de uma função identidade, ou seja, y igual a x, certo? É o valor, é o número onde você está calculando o limite. Se o x tende a 2, é 2. Se x tende a 8, é 8. Ok? Então a gente vai usar, são dois resultados bem simples, que a gente vai usar no cálculo dos limites, certo? Agora vamos às outras regras. Vamos agora fazer um sumário das leis do limite. São um conjunto de regras que a gente usa para calcular o limite de funções. Essa tabelazinha aí com as leis, com as regras, aparece no livro do Thomas, na página 92, certo? Então vamos lá. Eu dou para vocês duas funções, a função f de x e a função g de x. E dou o limite dessas duas funções, eu dou o limite quando x se aproxima de c. Então x se aproxima de c, o limite da função f é L. X se aproxima de C, o limite da função G é M. Então eu dou os limites das funções f e g. O limite da função f é L, quando x tende a C. E o limite da função g é M, quando x tende a C. Então dou esses dois limites. Vamos lá, vamos à primeira regra. Regra da soma. O limite da soma de duas funções, das funções f e g, é igual à soma dos limites. Repetindo, limite da soma das funções f e g é igual à soma dos limites de f e g. Mas quanto é o limite de f? É L. Quanto é o limite de g? É M. Então o limite da soma dá L mais M, certo? Então o limite da soma é igual à soma dos limites. Lembrando que essa regra vale para um número qualquer de funções. Você pode somar duas funções, pode somar 3, 4, 1000, certo? A gente está colocando para duas funções. Mas a regra vale para a soma de um número qualquer de funções, certo? Exemplificando aí a regra do lado. Limite da soma de x e 3. Duas funções, x e a função constante 3. Limite da soma é igual à soma dos limites. Limite de x mais limite de 3, quando x tende a C. Limite de x é a função identidade, certo? Então dá o número C, certo? Já que o limite é quando x tende a C. Mais limite de 3 é a função constante, então dá a própria constante 3, né? Então, aí eu exemplifico a regra da soma, certo? Então dá C mais 3. A regra 2. Segunda regra, regra da diferença. Limite da diferença da função fg é igual à diferença dos limites. Repetindo, limite da diferença é igual à diferença dos limites. Mas quanto é a função f, quanto é o limite dela? É L. E o da função g é M. Então dá L menos M. Então o limite da diferença de f com g dá L menos M. Certo? O exemplozinho aí do lado. Limite de x menos 3. Certo? Limite da diferença dos limites. O limite de x menos o limite de 3. Tudo quando x tende a C, né? Então o limite de x quando x tende a C é o próprio C, certo? Limite de 3 quando x tende a C é o limite de uma função constante. A gente acabou de ver, da própria constante. Então dá C menos 3. Terceira regra, regra 3. Regra do produto de duas funções. Limite do produto de f com g é igual ao produto dos limites. Então, limite do produto é igual ao produto dos limites de f e g. Mas quanto é o limite de f? É L. E o de g é M. Então, dá L vezes M. Certo? Essa regra vale também para um número qualquer de funções. Você pode estar multiplicando 3, 4, 5, 100 funções, né? A regra continua valendo. Limite do produto é igual ao produto dos limites. E os limites a gente conhece, é L e M, né? Então dá L vezes M. Exemplozinho aí do lado. Limite de x3. Produto de três funções, né? X vezes x, né? Quando x tende a C. É igual ao produto dos limites. Limite de x vezes limite de x. Certo? Como os três são função de identidade, os três dão C. Então é C vezes C vezes C. C ao cubo. Certo? Então, exemplificando aí a regra 3. Regra 4. Regra da multiplicação por uma constante. Regra 4. Esse casinho que aparece aí na regra 4 é uma constante qualquer. Então, limite. Constante vezes a função f. Você tira a constante fora do limite.
certo? Tira a constante. Fica constante vezes o limite da função. Então, limite de uma constante vezes uma função f é a constante vezes o limite da função f. Mas quanto é o limite da função f? É L. Então fica constante vezes L. Certo? Então, essa regra aí, você tira a constante fora do limite. Ok? Regra 4. Exemplificando aí. Limite de 2x3. Você tira o 2 dentro do limite. Fica 2 limite de x3. O limite de x3 a gente viu, né? Pela regra do produto, né? Limite de x vezes limite de x vezes limite de x. Tá? C ao cubo. Quando x tende a c. Então fica 2c ao cubo. Certo? Então tira a constante de dentro do limite. Regra 4. Regra 5. Regra do quociente. O limite entre o quociente das funções f e g é igual ao quociente dos limites. Limite do quociente entre as funções f e g é igual ao quociente dos limites de f com g. Mas quanto é o limite de f? L. E o de g, m. Então dá L sobre m. Tem que ter o cuidado que o denominador não pode zerar. Então esse m não pode ser igual a zero. Tem que ser diferente de zero. Certo? Então, repetindo, para você usar essa regra, ela só vai ter utilidade se o limite da função g, que aparece embaixo no denominador, quando x tende a c, quando ele não for zero. Se ele for zero, a regra já não serve para calcular o limite, certo? Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Tendo sempre cuidado de que o denominador, o m, o limite de g, não pode zerar, ok? O exemplo está aí, né? Limite de x2 mais 3, numerador, e no denominador x mais 1, quando x tende a c. Limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites. Então fica o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Aí no numerador você aplica a regra da soma, certo? A regra da soma. Limite de x2 mais 3 é limite de x2 mais limite de 3. No limite de x2 eu uso a regra do produto, né? É o limite de x vezes limite de x, da c ao quadrado, né? Quando x tende a c, né? Claro. E o limite da constante quando x tende a c. É a própria constante, 3, certo? Denominador, limite de x mais 1. Eu uso a regra da soma, né? Limite de x mais limite de 1. Limite de x é c, certo? É o limite de uma função identidade. E limite de uma constante 1 é o próprio 1. Ok? Pronto, tem que ter cuidado, repetindo, né? Que o denominador não pode zerar nessa regra 5, do quociente. Última regra, regra 6. Regra da potenciação. O limite de uma função f é elevado a r sobre s. O que é esse r sobre s? R dividido por S. R e S são inteiros, né? São inteiros, certo? É claro que o S não pode zerar, que está no denominador, né? Então, R e S são inteiros. De maneira que R sobre S é uma fração, né? R sobre S pode ser 1/3, 2/5, 1/10, né? Ok? Então, R e S são inteiros. Então, limite de uma função elevada a um expoente inteiro, certo? Elevado a um expoente inteiro dá igual ao quê? Agora você vai colocar o expoente fora do limite. Então fica o limite da função elevado àquele expoente, certo? Então, limite de uma função elevado a um inteiro R sobre S. Você tira o expoente, você coloca ele fora do limite, certo? Então fica o limite da função elevado àquele expoente. Mas quanto é o limite da função f? É L. Então fica L elevado ao expoente R sobre S. Ok? Certo? Então limite. Função elevada a um expoente. Limite de uma função elevado ao expoente. Fica o expoente do limite. Então, fica o limite da função, não, repetindo. Fica o limite da função elevado àquele expoente, não é o expoente do limite. Certo? Bom, exemplificando essa regra de potenciação. Então, exemplo 6. Limite de raiz quadrada de x5 mais 1, quando x tende a c. Certo? x5 mais 1, a raiz quadrada dele é x5 mais 1 elevado a 1 meio, né? Certo? Elevado a 1 meio. Certo? Então, o R sobre S aí, observe que é 1 meio. Certo? Então, aí você tira esse expoente 1 meio fora do limite, bota ele, expande ele, né? Certo? Então fica o limite da função elevado ao expoente. Pela regra 6, né? Regra da potenciação. Fica o limite da função x5 mais 1 elevado ao expoente. Mas elevar o expoente 1 meio significa tirar a raiz, né? Então fica a raiz do limite de x5 mais 1. Aí o limite de x5 mais 1, você usa as outras regras, né? Dá c elevado a 5 mais 1, ok? Então, limite da raiz é a raiz do limite, certo?
limite de uma raiz é a raiz do limite. Ok? Então, regra 6. Regra de potenciação. Vamos exemplificar agora essas regrazinhas. Vamos ver aplicações das regras. As regras aparecem aí no quadro do lado direito, certo? Nessas regras, o limite de f de x é L e o limite de g de x é M, quando x tende para C. Então, o limite da função f é L e o limite da função g é M, quando x se aproxima de C. Nas regras, certo? Vamos lá, as aplicações. Primeiro exemplo, limite de x3 mais 2x2 menos 3, quando x tende para um número genérico C. Observe que isso aqui é o limite de soma e diferença. Certo? Você vai aplicar as regras 1 e 2, a regra da soma e a regra da diferença. Fica a soma e a diferença dos limites. Repetindo, limite da soma e da diferença, regras 1 e 2, fica soma e diferença dos limites. Então fica limite de x3 mais limite de 2x2 menos limite de 3. Todos quando x tende para C, né? Quando x tende para C. Agora vem para cá, né? O limite de x3, que regra eu vou usar? Regra do produto. Observe que x3 é x vezes x vezes x, né? Tá apagado aqui, né? É x vezes x vezes x. Então fica limite de x vezes limite de x vezes limite de x. O que é que diz a regra do produto? Limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, limite de x3 você troca por o produto dos limites, certo? Mais limite de 2x2, que regra usa aqui agora? A regra da multiplicação por constante, regra 4. Você vai tirar o 2 do limite. Limite de 2x2, você tira o 2 do limite, regra 4. Tira a constante do limite, certo? Aí fica 2 limite de x2. Aí usa agora a regra 3 do produto. x2, limite de x2 fica limite de x vezes limite de x. Menos limite de 3. A gente viu no começo dessa aula. Limite de uma constante, a própria constante. Certo? Agora para cá. Limite de x, quando x tende para C, é o próprio C, né? Limite da identidade, que a gente viu no começo dessa aula. A função y é igual a x. Então, limite de x, quando x tende para C, é o próprio C. Então, fica aqui, isso aqui dá C, esse aqui dá C e esse aqui dá C. C ao cubo, certo? Mais 2, limite de x vezes limite de x. Limite de x, quando x tende para C, é C, e esse outro aqui também é C. Então, fica 2 vezes C ao quadrado, né? Aqui dá C vezes C. Limite da identidade, dá o próprio C. Então fica mais 2C ao quadrado. Menos o 3, que é o limite da constante. Ou seja, esse limite aqui dá isso aqui, né? Certo? Ou seja, observe que é uma substituição direta, né? Troca o C, x por C, né? C ao cubo, mais 2C ao quadrado, menos 3, ó. Certo? Esse outro exemplo aqui, ó. Limite, agora é o limite de um quociente. Uma divisão de dois polinômios. Quando x se aproxima de um número genérico C. Limite do quociente, que regra é essa? Regra 5. Isso é igual ao quociente dos limites. Fica limite do de cima dividido pelo limite do de baixo, quando x tende para C, certo? Então fica no numerador, limite de x5 menos x, no denominador, limite de x6, quando x tende para C. Agora no numerador, você aplica agora a regra da soma e diferença. No caso aqui é a diferença, né? Limite da diferença é igual à diferença dos limites. No numerador, limite da diferença é igual à diferença dos limites. Regra 2, certo? Limite de x elevado a 5. Que regra você usa aqui? Você pode usar a regra de potenciação, certo? É só pegar esse r sobre s e pegar igual a 5. Ou seja, você coloca o expoente fora do limite. Regra 6, né? Então você pode usar o r sobre s, seria o 5, certo? Então coloca o expoente fora do limite. Limite de uma potência é a potência do limite. Você pode usar a regra 5, como pode usar a regra do produto. Limite de x vezes x vezes x vezes x, certo? Então, usa a regra da potenciação ou a do produto. Regra 6 ou regra 3, certo? Menos limite de x. Limite de x. Denominador, limite de x6
De novo, você pode usar a regra do produto, a regra 3, ou a regra da potenciação. No caso da regra da potenciação, é só pegar o R sobre S igual a 6. Limite de uma potência é a potência do limite. Certo? Pronto, agora vamos substituir os valores C. Limite de x, quando x tende a C. Função identidade. Limite de x é igual a C. A gente viu no começo da aula, né? Então fica C elevado a 5. Isso aqui tudo dá C, né? C elevado a 5, tá aqui, né? Tá se apagando aqui, molhou, né? Menos. Limite de x quando x tende a C. Função identidade de novo. No começo da aula. Dá C, tá aqui, né? Denominador. Isso aqui dá o quê? Identidade. Limite de x quando x tende a C. C. Isso aqui está elevado a 6. Então dá C elevado a 6. Certo? Então a resposta dá isso aqui. Você pode deixar assim, né? Ou pode fazer aqui, né? 6 a 5 sobre 6 a 6, menos 6 a 1 sobre 6 a 6. Fica 1 sobre C, menos 1 sobre C a quinta. Ok? Outros exemplos. Esse exemplo. Limite de 2x a quarta menos 5 dividido por x a quinta menos 2x a terceira. Que regra eu vou usar aqui? A regra do quociente, né? Limite de um quociente, de uma divisão, quando x tende a C, é igual ao quociente dos limites. Então, regra 5, né? Regra do quociente. Limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Então, fica na fração limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Certo? Quando x tende a C. Certo? Pronto. Agora, olhe para o numerador. Que regra eu uso agora no numerador? Limite de uma diferença. É a diferença dos limites. Regra 2. Regra da diferença. Numerador. Limite da diferença é igual à diferença dos limites. Agora vamos para o denominador. Que regra eu uso? Da diferença. Ó. Limite de uma diferença é igual à diferença dos limites. Denominador que eu estou falando, né? Limite da diferença é a diferença dos limites. Regra 2. Agora vamos voltar para o numerador. Limite de 2x a quarta. Que regra eu uso? Você tira o 2 do limite, tá aqui, ó. Certo? Eu estou usando a regra 4, né? Multiplicação por uma constante. Tira o 2 do limite, certo? Depois aplica que regra? Você pode aplicar a regra do produto, a 3, ou a regra da potenciação. Certo? Porque você vai ficar com o limite de x à quarta, certo? Fica de limite de x elevado a quarta, certo? Aqui você ficaria com o limite de x4, x elevado a 4. Você bota o expoente fora, coloca o limite dentro, certo? Menos. Limite de uma constante. A gente viu no começo da aula, é a própria constante. Não importa quem seja C. C pode ser 10, 100, 1000, o limite de uma constante é a própria constante. Então o limite de 5 é 5. O denominador agora. Limite de x à quinta. Isso é o quê? Você pode usar a regra 6 da potenciação, certo? Fica o limite de x elevado a 5. Ou seja, você coloca o expoente fora do limite. Esse expoente que aparece aí, ó, R sobre S, no caso aqui seria 5, né? 5, né? Certo? Então, limite de uma potência é a potência do limite. Ou você pode usar a regra do produto. X à quinta é x vezes x vezes x vezes x. Então fica limite de x elevado a 5. Menos. Agora, limite de 2x ao cubo. Tira o 2 do limite. Ó. Regra 4. Regra da multiplicação por constante. A constante K, no caso, é 2. Então, tira o 2 do limite. Fica 2 limite de x à terceira. Certo? Que eu uso agora a regra 6, ou a 3, né? Então, fica limite de x elevado ao cubo. Certo? Então, aqui você pode usar a regra 6, pegando o R sobre S, 3. Limite de x ao cubo. Fica limite de x elevado ao cubo. Pronto, agora vamos para cá. Voltando, né? Limite de x, quando x tende a C, função identidade. Certo? Dá o próprio C. Então fica 2, isso aqui dá C, C elevado à quarta. 2C elevado à quarta, tá aqui, né? Menos 5, denominador agora. Limite de x elevado a 5. Isso aqui dá C, função identidade. Começo da aula. C elevado a 5, tá aqui, né? Menos 2, isso aqui dá C, função identidade. C elevado ao cubo. Pronto, aqui o resultado é esse aqui. Certo? Essa outra aqui. Limite da raiz de x ao cubo menos 2x. Certo? Observe que x ao cubo menos 2x, isso aqui é
x ao cubo menos 2x elevado a 1 meio, né? Elevado a 1 meio. Isso aqui é a raiz quadrada, né? Então, tudo que está dentro da raiz é elevado a 1 meio. Certo? Transforma em uma potência, ok? Bom, aí você vai usar que regra quando chegar aqui? Você vai usar a regra 6 da potenciação. Você vai pegar o R sobre S igual a 1 meio, certo? 1 meio. Limite de uma potência, fica a potência do limite. Coloca o expoente para o lado de fora e coloca o limite lá de dentro. Certo? Isso equivale, ó, esse limite todinho aqui elevado ao meio equivale à raiz de tudo que está aqui dentro, tudo que está aqui dentro do meio. Tudo que está aqui, ó. Certo? Equivale à raiz. Ou seja, essa regra, quando você tem o limite de uma raiz, fica a raiz do limite. Então, repetindo, essa regra 6, quando você tem o limite de uma raiz, isso aqui dá igual à raiz do limite. Você coloca o limite dentro da raiz, certo? Ao chegar aqui, pronto, fica fácil de resolver, porque que regra eu vou usar agora? Limite da diferença, regra 2, fica a diferença dos limites, certo? Aí depois você aplica a regra da potência, do produto, aliás, né, ou da potenciação. Então, dá c ao cubo menos 2c. Está aqui, né? Pronto. Limite de x3 menos limite de 2x. Limite de x3, usando a regra da potenciação, fica limite de x elevado ao cubo. Ou seja, c elevado ao cubo. Limite de 2x, coloco 2 fora do limite. Regra da multiplicação por uma constante. Eu tiro a constante 2. Fica só limite de x. Certo? Que dá c. Então fica 2c. Ok? Então, limite, resumindo aqui, né? Limite de uma raiz é a raiz do limite. Ou seja, você coloca o limite dentro da raiz. Ok? E para finalizar, quando você tem aqui o limite de um polinômio, quando x tende para c, limite de um polinômio, quando x tende para c. Aplicar as regras equivale a você simplesmente trocar o x por c. Certo? Se isso aqui for uma função f de x, esse polinômio for uma função f de x, esse limite vai dar simplesmente f de c. Você vai trocar o x por c. Certo? Equivale a aplicar as regras, né? Aplicando as regras aqui, ó. Isso aqui é limite de soma e diferença. Certo? Limite de diferenças e somas. Usando as regras 1 e 2, que é a regra da soma e da diferença, e que isso aqui dá a soma e a diferença dos limites. Então, isso aqui fica limite de 3x6, aí eu tiro 3 do limite, né? Usando a regra 4 da multiplicação por constante, tiro 3 do limite, menos limite de 2x4, aí eu tiro 2 do limite. Menos limite de 3x, aí eu tiro 3 do limite, constante, regra 4, né? Mais limite de 10. Certo? Limite da diferença é a diferença dos limites. Pronto. Quando x tende a c. Aí você aplica agora a regra limite de x elevado a 6 dá o quê? Você coloca o 6 fora do limite, né? Então, aplica a regra 6, certo? Limite de x a sexta. Dá o limite de x, tudo elevado a 6. Aplica a regra da potenciação, regra 6, aplica aqui e aqui. Tanto limite de x, limite da identidade. Troca o x por c, ó, certo? Ou seja, aplicar as regras aqui equivale a você substituir, digamos que isso aqui tudinho seja minha função f de x. Então, limite de f de x, quando x tende a c, é f de c. Certo? Se f de x for um polinômio. Certo? Equivale a substituir, trocar o x pelo c. Ok? E se eu tiver... Quando x tende a c, se eu tiver um quociente, uma divisão de dois polinômios, você simplesmente vai trocar o x por c. Contanto que você garanta, contanto que não vai zerar embaixo. Certo? Que ao substituir x por c, digamos que o c seja 3. Você troca por 3 aqui, se zerar embaixo, a regra não serve. Certo? Então, limite do quociente de dois polinômios. Certo? Então, digamos que esse polinômio aqui seja f de x, e o de baixo, g de x. O que é o limite de f de x sobre g de x? Fica f de c sobre g de c. Certo? Repetindo, digamos que o polinômio de cima seja f de x, e o de baixo, g de x. O que é o limite do quociente de f por g, quando x tende a c? Isso é igual a f de c sobre g de c.
contanto que g de c, o denominador não zere, ok? Então, limite do quociente de dois polinômios, você simplesmente troca, substitui o x pelo c, quem quer que ele seja, contanto que não zere embaixo. E para terminar, limite desse quociente aqui, ó, quando x tende a c, x5 menos 4, raiz de x4 mais 2. Limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Regra do quociente, regra 5. Certo? Então fica o limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. Ao chegar aqui, agora vamos olhar para o numerador. Limite da diferença, fica a diferença dos limites. Certo? Denominador, limite de uma raiz. A gente acabou de falar, né? Que usando a regra 6, ao usar a regra 6, o limite da raiz fica a raiz do limite. Então você usando a regra 6, você vê que limite da raiz é igual a raiz do limite. Você coloca o limite dentro da raiz, certo? Então estou usando a regra 6, usando o R sobre S como 1/2, ok? Então regra 6 aqui no denominador. Pronto, ao chegar aqui, né, você tem limite de x à quinta. Limite de x à quinta é o quê? Usa a regra 6 da potenciação, trocando o R sobre S por 5. Fica limite de x, tudinho elevado a 5. Menos limite da constante 4. Quanto é o limite da constante? A própria constante, né? Denominador, dentro da raiz. Limite de x à quarta. Usa a regra 6 de novo. Fica limite de x elevado a 4. Quando x tende a c. Mais limite da constante 2. Que é o próprio 2. Pronto, né? Isso aqui dá c. C elevado a 5. Ó, menos 4 sobre. Isso aqui dá c. Raiz de c elevado a 4 mais 2. Certo? A gente continua na próxima aula.